o presidente dessa CPMI, que é a CPMI do INSS, Sim. que acho que é a maior vergonha que esse país está atravessando, e pouca gente está dando a devida importância, né? Cada hora surge um assunto. Por que isso, hein, Viana? Por que eles não dão tanta importância para ele? Tem muita gente envolvida nessa história? Olha, Emílio, primeiro, boa tarde, obrigado pela possibilidade de você de a gente conversar, chamar a atenção dos aposentados brasileiros sobre o que está acontecendo, porque são pessoas fragilizadas, gente que está na cama, pessoa que não tem condições de acessar um computador, gente que não entende muitas vezes o que está acontecendo e que a gente tem que alertar. Esse assunto, ele não tem sido tão discutido porque envolve pessoas muito poderosas. Eita. Gente que tem muito dinheiro, Perfeito. Advogados muito influentes em Brasília, inclusive nas cortes superiores, e que quanto mais a pessoa tem envolvimento e tem mais dinheiro, mais o habeas corpus dela é prêmio na CPMI. Isso. Os mais simples chegam lá, geralmente sem nenhum tipo de cobertura. Os que devem realmente, aqueles que agiram, que trabalharam, que foram operadores, ganham um habeas corpus premium. Não precisa falar nada, muitas vezes não precisa nem comparecer. Existem aqueles, e eu preciso fazer justiça, que não comparecem porque estão no centro de uma investigação. Às vezes estão fazendo uma delação premiada, são casos diferentes. Mas eu observo, há uma diferença enorme no Brasil de tratamento. Quanto mais a pessoa tem dinheiro e amigos, mais ela é beneficiada, Emílio. E essa questão, ela mexeu com a pessoa que não tem a menor condição de defesa. Porque quando nós fomos descobrir, isso está acontecendo desde 2013, efetivamente, as coisas começaram a crescer de uma maneira tal, ninguém tomou providência nenhuma. Começou lá no governo Temer a surgir grandes, isso vou falar porque eu como senador vou colocar com clareza. No governo Temer isso começou pequeno, no final do governo Bolsonaro os sindicatos cederam lugar a associações que não representavam aposentados, clubes de desconto, e nesse governo atual, durante 2 anos, a coisa atingiu bilhões de reais. Então hoje a gente tem quase 7 bilhões desviados, caramba, perto de 6 milhões de aposentados que foram roubados, e se a gente conseguir recuperar 1 bilhão, já está lindo. A gente já vai conseguir ter feito muita coisa. Você citou uma coisa importantíssima, desculpa, que você falou sobre a blindagem dos grandes, né? Peixes grandes, de advogados. Que passo que está o Nelson Williams também, que foi lá, foi ouvido, né? Ele é um dos que está sendo investigado. Como é que está a história? Olha, apareceu, tem que dar declarações. Se é de advogado importante, se é parlamentar, se é uma pessoa parente de político, não tem conversa, não importa. Ela tem que dar declarações à população brasileira. E é muito difícil uma pessoa explicar, por exemplo, num país como o nosso, porque uma coisa é nos Estados Unidos, onde o mercado, que está ali, o mercado deixa a pessoa milionária muitas vezes numa ação de bolsa. No Brasil não é assim. O Brasil, as coisas são construídas com muito sacrifício, o Estado pesa demais nas nossas costas. Aí a pessoa, de repente, ela começa de um patrimônio de 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão, 3 bilhões e meio, avião, iate, que não é problema nenhum, a pessoa pode ter, desde que esse dinheiro tenha sido colocado. Aí quando você vai ver de onde estava vindo tudo isso. Por exemplo, um jovem de 28 anos que chegou lá, especialista em tecnologia de informação, criou um sistema que burlava o INSS com a cópia da identidade. O pessoal pegava a cópia do documento da pessoa, burlava a biometria, fazia um empréstimo, um desconto na conta do 28 anos de idade. Através da foto do RG. Através da foto do RG. Ali, esse pessoal descontou mais de R$1 bilhão em movimentação. Caramba. E eles foram usando, para que o aposentado, o pessoal que está nos assistindo entenda, como que eles faziam? As associações falsas, entidades de fachada, elas faziam acordos com o INSS. Para isso, tinha servidores do INSS corrompidos, pelo menos 3 deles já estão presos, inclusive, estão identificados. Essas associações eram amparadas por uma pessoa que ganhou o apelido de careca do INSS, que é o principal cérebro. Que está preso também. Está preso, está lá na Papuda. Esse careca, Emílio, ele criou uma série de empresas fantasmas. Meu Deus. Incluindo escritórios de advocacia, que recebiam o dinheiro. Era tanto dinheiro que eles não se deram nem o trabalho, de certa forma, de esconder parte desse dinheiro. Você vê que temos 14 Porsches apreendidas, 4 Ferraris, né? Ostentavam tudo. Vinho, adega. Adega de R$10 milhões. O aposentado chega no final do mês, tem R$1.500 para poder sobreviver, R$1.200. Pode comprar As uma pessoas Coca. Tinham lá vinho de 10 milhões na adega.
Isso, e com o dinheiro dos aposentados. Então esse esquema, ele não era um esquema simples, foi um erro, ele era um esquema muito bem montado. Bem pensado, né? Bem pensado, de gente que sabia o que fazer, poxa. Inclusive, eu fiquei sabendo que eles tinham o serviço, porque quando você liga, né, você tem algum problema. Certo. Você liga, tem um saque, né? Sim, tá. Você ligava pro saque, que era do esquema, e o cara atendia e falava, não, fique tranquilo que eu vou resolver. É uma empresa. O saque era golpe. O saque era golpe. É uma empresa. Então, exatamente. Era Liga pra reclamar pro golpista. Nunca vi. Agora, pra onde vai isso? Bem, porque agora é o seguinte, isso aí que vocês estão fazendo são os senadores, os deputados, né? É uma CPI, ele é misto, Sim. vai para a justiça e aí a hora que chegar lá, que aí os advogados grandes, aquele esquema que vocês sabem muito bem, que tem em Brasília, aquele jogo e tal. Você acha que vai dessa vez... Ô, Emílio, sobre o futuro, é difícil a gente fazer previsões. Eu acho que o futuro a gente constrói, a gente não fica, vai acontecer isso. Depende do que você faz hoje. Eu lhe digo uma coisa, o silêncio do processo, o silêncio do habeas corpus, ele prejudica o povo. Ele é um desafio ao Brasil. E o que mais eles querem é silenciar. Não falar nada na CPMI, deixar só no processo, porque aí o que acontece? A justiça é lenta, demorada, tem as influências. Quando vem a condenação, lá na frente ninguém lembra mais. A CPMI hoje, eu posso dizer com muita clareza para você, o núcleo principal está todo na cadeia. Nós colocamos todo mundo na cadeia. Os servidores públicos que foram corrompidos, servidor, procurador de justiça, de carreira, pessoa que tem topo de carreira, com salário alto, movimentando 18 milhões na conta, envolveu a mulher dele, encomendou apartamento de 28 milhões numa torre lá em Camboriú. Lá onde até o Neymar tem um apartamento. Gustavo Lima. O sujeito procurador de justiça. Ele foi pago para defender e simplesmente ele se corrompeu. Então esse núcleo hoje já não funciona mais. Nós temos certeza de que ele está neutralizado. Nós estamos agora numa fase de identificar os últimos operadores, quem recebeu o dinheiro, aqueles que colaboraram para que sumissem os bilhões, mas a gente entrou numa fase muito ruim, muito delicada. Esses servidores não teriam condições de trabalhar e fazer o que fizeram se não tivesse apoio político. Lógico. Exatamente. Esse que é o ponto. Os cargos no INSS não deveria ser, mas são cargos de indicação política. Então muda o governo, mudam as indicações e os padrinhos. E isso é histórico no Brasil, essa coisa. Resultado, esses cargos valiam muito dinheiro. Porque os operadores sabiam os pontos-chave. Então, esses servidores públicos, eles se revezavam nos cargos principais que tinham acesso às liberações. Faziam os pareceres para as empresas, eram corrompidos para que isso pudesse ser rapidamente. Então, o que as empresas elas sabiam? Esse careca do INSS, por exemplo. Tanto tem uma foto do atual ministro, com 15 dias o ministro, está lá ele na mesa com o ministro e um grupo. Por quê? Influência. Era uma influência de transferência de cargos. Eles sabiam como movimentar por conta dessa corrupção com os servidores públicos. Eles compravam as listas de aposentados, compravam as listas com milhares de nomes, milhões, e mandavam para a Dataprev 50 mil, 300 mil nomes, de uma vez só. Aí ia gente que tinha morrido, ia criança. E esse negócio de que diz que criança milhões. 12 crianças menores de idade, 12 anos. Crianças com Zika vírus que foram atingidos, que têm um BPC. Eles conseguiram descontar dinheiro dessas pessoas. Gente que não consegue levantar da cama. Olha, nós temos situações em que as pessoas estão convalescentes dentro de uma casa há anos. E não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Eles descontavam de 50 a 90 reais. Faz a conta de uma empresa que coloca lá 600 mil nomes pelo amor de Deus. por mês. E agora, é pouquinho, né? E a recuperação desse dinheiro? Porque assim, tá preso a turma, mas aí passa para um, passa para outro, não tem como recuperar, os caras ficam presos um pouquinho, porque a gente sabe que aqui todo mundo vai solto daqui a pouco. Como que vai ser feita essa recuperação? O senhor falou, se for 1 bilhão ou quanto for, pelo menos a gente recupera um pouco. Vou lhe dar um exemplo interessante. Um sindicato. Certo. Sindinap, cujo vice-presidente é público e notório, não estou aqui colocando nada, porque a minha função é tentar ser o mais isento possível,
porque esse não é um escândalo de um governo, isso é um problema que veio de vários governos. Sim. Mas, por exemplo, o irmão do presidente Lula é vice-presidente de um sindicato chamado Sindinap. Certo. Esse sindicato tinha 2 contas no exterior. 2 contas. Os outros todos tinham offshore, que é uma empresa conhecida, ou então estavam em paraísos fiscais. Nós já descobrimos várias contas nas Ilhas Virgens Britânicas e temos rastro de dinheiro que foi mandado para outros locais e de lá transferidos para fora. Como o Brasil tem muitos acordos internacionais hoje contra a lavagem de dinheiro, uma parte a gente vai ter condições de identificar onde foi parar. A outra parte... Só Deus sabe. Só Deus sabe onde está. Então, por exemplo, um sindicato como esse, a gente fala, um sindicato de prestação de serviços, tá, tudo bem, sacou quase 7 milhões de reais do caixa. Por que isso? Pra quê? Pois é. Me conte. Como é que um sindicato que desconta das pessoas 50, 60, 70 reais aqui de São Paulo, dinheiro, saca 7 milhões, com o que foi feito desse dinheiro? Não, simplesmente o presidente chegou lá com um habeas corpus prêmio, como eu gosto de dizer, não falou absolutamente nada, não deu explicações. Agora, as pessoas estão sabendo o que está acontecendo. Essa que é a grande vantagem de uma CPMI. Nós temos hoje uma audiência que chega a 800 mil pessoas nos assistindo. Mas na CPMI pode ter essa interferência? Como assim diz? Do STF? Infelizmente. Porque, mas isso aí não é... Porque, que eu saiba, CPMI é político. Sim. Vocês vão lá, fazem o levantamento e tal, aí que vai para o Supremo, para ver se realmente vai para frente ou não. Não é assim que sempre funcionou? Deveria ser assim. Mas sempre foi assim. Não. De uns tempos para cá, deixou de ser assim. Eu vou falar como senador agora. A Constituição de 88, vou ser rápido nisso, criou um sistema chamado de freios e contrapesos. O que é isso? O judiciário julga, o legislativo legisla. Isso. Quando não há uma lei, o judiciário tem que frear, devolver a dúvida para o legislativo e perguntar, preciso de uma lei. Isso não está acontecendo. Hoje, eu chamo de ativismo judicial. Hoje o Supremo Tribunal Federal legisla. Sim. Dá uma decisão e obriga todo mundo. É um absurdo que um ministro calhe a boca de 81 senadores, 81 votos. A gente tem que ter coragem de mudar isso com responsabilidade. Ninguém está aqui vingativo, falar assim, vou vingar do STF. Não, mas a gente tem que começar a repensar o país, porque uma CPMI, ela não está na dependência ou a comando do STF nem da Polícia Federal. Nós somos uma comissão independente, mas constantemente nós temos recebido habeas corpus de pessoas que ou não vão ou simplesmente chegam lá com o direito de ficar caladas. Não deveria ser assim, porque testemunha tem que falar. Lógico. Não, testemunha ela tem que dizer, e a comissão é independente. Mas hoje está um desequilíbrio tão grande nessa questão dos poderes no Brasil que a gente precisa parar e começar a pensar o país. Que essa aí, é aquela comissão do Senado americana que os caras se cagam de medo. Sim, que o depoimento. Que a gente, né? Não. Foi o Zuckerberg. A gente assiste nos filmes, seria a CPMI, seria isso, né, senador? Tem blindagem. Esse é o princípio, mas não tem sido assim no Brasil hoje. Hoje no Brasil, qualquer assunto, o Supremo Tribunal Federal dá uma decisão e para. O futuro do Brasil a gente está vivendo num momento difícil, né, senador? É algo que a gente tem que pensar, porque nesse próprio julgamento, né? O próprio julgamento a gente vê aí do Bolsonaro, porque é um negócio que a gente já sabe o que vai ser. O cara que está julgando ele é inimigo declarado. Exato. Dele. Não só um, né? Sim, a primeira turma é inimigo declarado. E se você der o seu voto contra, acontece o que aconteceu com o Fux. Né? É um negócio meio louco, né? Você vota com todo mundo. É um negócio meio louco e parece, é como esse caso aí que a gente está falando do INSS, a imprensa não fala. Por quê? Eu não sei. Eu também não sei por que essas a gente aceita esse julgamento assim como, sei lá, tem gente que é inimigo mesmo que comemora, né? E é algo que a gente tem que pensar para o futuro do Brasil, né, senador? É esquisito, viu? Eu concordo com você e vou colocar mais uma vez aqui. Nós precisamos pensar o Brasil com muita responsabilidade, com equilíbrio, sem revanchismos. Que há um desequilíbrio por parte do STF e o extrapolamento, inclusive uma expansão das leis de uma forma indevida, existe. E quem precisa corrigir isso é o parlamento.
Somos nós que fomos votados, é quem temos que criar leis para poder corrigir. Essa questão do 8 de janeiro, por exemplo, não concordo com quem depredou, não concordo com quem incentivou, pessoa que quis pôr bomba tem que pagar por isso. Mas pessoas que foram para lá, numa manifestação legítima dela, que não entrou, não invadiu, levar 14 anos, há um erro aí, um erro grave. E quem tem que corrigir isso é o parlamento. Eu vou apresentar um projeto de lei, porque eu não entrei nessa história da anistia, porque isso virou um nicho muito do pessoal do Bolsonaro e do PL. Eu não sou do PL. O que eu fiz? Estou pensando, nós não precisamos de uma nova lei, uma anistia, uma outra lei. Nós não precisamos de dosimetria. É só a gente pegar a lei e corrigir ela. Eliminar os artigos que deram vazão a essa visão de vingança que virou o STF hoje. Eu posso falar para vocês. Mas isso não é mais poder, senador? Não, pelo contrário. O senhor trabalha com poder. Pelo não contrário. É poder. O cara não é poder que está em jogo. Não, eu digo o seguinte: o poder é algo que você pega o poder está lá. O osso. Claro. Sim. Emílio, nós precisamos de um judiciário independente e forte. Nós não precisamos de um judiciário vingativo, nem que extrapole a função dele. Quem decide qual é o limite do judiciário somos nós. Exato. É o parlamento. A gente quer confiar no judiciário. Então, por exemplo, se eu tenho uma lei que está mal escrita, que deu uma série de possibilidades de extrapolamento, inclusive para penas absurdas, para quem não cometeu crime de verdade, então a gente tem que mudar essa lei. O parlamento tem o dever de mudar a lei. Nós não precisamos criar uma outra lei, não. É só a gente corrigir o trabalho que foi mal feito lá atrás. Mas vamos lá. Deixa eu só pensar uma coisa com o senador aqui, que o senador é... O senador é senador. Senador. Só tem 81. Exato. Tem poucos. Já vou colocar a coisa do senador aqui. Muita gente está pensando... Muita gente está pensando que isso vai mudar na próxima eleição. Mas se for poder, isso não muda mais. Isso vai ficar 50, 60, 70 anos aí. O senhor sabe disso? Sim. Emílio, eu sou realista e estrategista. Eu aprendi na minha vida a não entrar numa guerra para perder. A gente, se vai entrar numa guerra para perder, é melhor não entrar. Sim. Então, nós precisamos analisar o que está acontecendo no Brasil hoje. Ano que vem eleições. Vou dizer para vocês, eu sinto decepcionar muita gente, se é o caso. A maior mentira que vai ser dita é que nós vamos fazer impeachment de ministro supremo. Isso não vai acontecer. Eu vou explicar rapidamente para vocês vão entender. A Constituição de 88 deu ao Supremo um poder quase que ilimitado. Hoje, a decisão de um ministro tomada enquanto ministro só pode ser questionada na corte. A única maneira do parlamento decididamente conseguir fazer um impeachment de um ministro é se a gente investigar os escritórios paralelos de familiares e descobrir que ali existiram vantagens usando o cargo. Aí não tem conversa. Nós tentamos fazer isso com a chamada Operação Lava Toga, que não recebeu o apoio devido, não vou entrar no assunto aqui, mas não recebeu apoio. Agora, quando a gente olha para o Supremo, a gente diz assim, nós precisamos de uma corte política? Não. Nós precisamos de uma corte independente, técnica. Então a gente tem que começar a pensar o seguinte, decisões monocráticas, nós temos que acabar com isso. Decisão só pode ser tomada por turma. Porque um ministro vai lá, dá uma canetada, obriga um parlamento a colocar uma CPMI, por exemplo, que não existia. Isso acontece. Você está com um projeto legítimo sendo votado, aí vem o Supremo e manda parar a votação. Por interesse pessoal. Por interesse. Isso tem que acabar. A gente tem que ter a coragem de fazer esses ajustes. Volto a dizer, para ter um judiciário independente e que possa trabalhar a favor do país como um equilíbrio, como uma república, e não como está hoje. Você falou muito bem. Quem está julgando Bolsonaro, e aqui eu não estou dizendo se ele é inocente ou se ele é culpado. Sim, claro. Quem está julgando Bolsonaro é parte da nação. Isso, não deveria estar julgando. Exatamente. E todo mundo sabe o resultado disso. Então a gente... Cartas marcadas. Para que... Desculpa, Gordão, você tem a pergunta? Não, é porque eu acho muito válido o que o senhor está falando, só que assim, tem que mudar, tem que ser dessa forma. Inclusive, mexer na lei, como o senhor falou. Só que a gente sabe que no Senado tem muito senador com o rabo preso, que se o cara puxa uma pastinha e fala assim, você vai votar nisso aí? Ó aqui, ó que eu vou relembrar aqui. E os caras
não vão votar. Você acredita que na próxima eleição possa vir uma renovação, possa vir uma consciência das pessoas e falar, cara, eu não vou votar mais nesse cara, porque eu sei que ele tem rabo preso, eu sei que lá o STF pode puxar uma pastinha dele com pendências, como a gente viu há muitos anos atrás, e sempre foi, e sempre parece que vai ser um ciclo vicioso, que o Emílio tá falando, e que não vai ter um fim. Impeachment não vai ter, mudança de lei não vai ter, e a gente vai ficar nessa, vai ficar em decisão de quem manda e nós ficar quieto aqui, obedecendo. A gente precisa dar um passo de cada vez. A questão de acabar com uma decisão monocrática é uma decisão que o Senado já aprovou, está na Câmara. Certo. A Câmara agora tem que ter a coragem de votar e de colocar. Outra questão, nós precisamos discutir mandato para os ministros do Supremo. É uma decisão do Parlamento. Boa. Colocar um ministro lá por 10 anos. Ele fica 10 anos, como na corte alemã, por exemplo. Sim. O Brasil imita tanto o direito alemão. Se entram lá com 45 anos, ficam 30 anos na corte. Exato. A gente precisa discutir isso. Eu tenho defendido. Vamos criar mandato para os ministros do Supremo, que a gente vai renovando a cada 10 anos. Mas todo isso mundo pode... explica isso num conselho. Não, só para concluir, por causa dessa renovação, o rabo preso, é isso que incomoda não só a mim, mas como muitas pessoas, porque a gente vê, chega senador e fala, não, vamos fazer, aí chega lá na hora, pipoca e fala, não, veja bem, mas é que tem outras coisas, a gente vê, inclusive a direita, eu falo da direita porque a gente fala bastante da direita aqui, porque chega na hora, a direita vota com a esquerda e fica tudo certo, a gente sabe. Você acha que pode ter uma renovação ano que vem? Você acredita nisso ou vai do jeito que der? Eu espero que isso tudo que nós estamos passando, que ensine a população. Porque o voto é livre, ninguém pagou ingresso lá no Congresso, não. Sim. Todo mundo lá Lógico. foi eleito. Agora, essas decisões, elas dependem muito de firmeza de quem comanda o parlamento. Sim. É quem comanda o parlamento, é quem tem que propor essas decisões. E eu volto a dizer, nós não podemos tomar decisões com a visão vingativa, com a visão, eu vou... Não, pois é. Tem que ser uma questão de equilíbrio, para que a gente possa ter um judiciário em que a população volte a confiar totalmente, porque nós precisamos desse judiciário. E quem tem que fazer isso somos nós. Claro. Agora, do jeito que nós estamos andando hoje, olha, existe uma coisa, existe um mundo que a gente quer viver e um mundo que a gente vive. O mundo que a gente vive, ele é duro. Já tem uma frase famosa aí, o sistema é bruto. É bruto. E é bruto. Se você não souber lidar com ele, acontece o que aconteceu com o Bolsonaro. O sistema te pega, né? Ele não soube lidar com o sistema, e não foi por falta de tentar ajudar. Sim. Foi vice-líder dele durante 4 anos, de falar, olha, vamos com calma, não é assim, não é desse jeito, não dá para começar uma guerra todo dia. Pois é. Não é? Você não enfrenta o sistema dessa maneira, você tem que ter sabedoria de ir mudando aos poucos, porque vai mudar tudo? Não vai. Mas pelo menos a gente conseguir mudanças que o país consiga se reequilibrar, porque hoje está um desequilíbrio absurdo. Essa questão do INSS, gente, é uma demonstração clara de como que se rouba bilhões. A CGU, que é a Controladoria Geral da União, descobre o roubo, anuncia que está sendo roubado, ninguém toma providências. Meu Deus do céu. E só depois que a Polícia Federal começa uma operação é que a coisa para. Aí vem uma CPMI, e aqui eu quero dizer com clareza que muita gente faz críticas, só depois que a gente colocou na televisão, na rede social, que hoje bomba, que na televisão, nos principais jornais, não aparece Não aparece, nada. não entra nada. Pequenininho. Mas na rede tá bombando, porque os aposentados que estão em rede estão acompanhando. Aí começaram as prisões, as apreensões, porque chamou a atenção o escândalo, senão era mais um que ia para debaixo do tapete. Exatamente. Qual é o Nesse país. comportamento do governo federal em relação à CPMI do INSS? O que ele fala? Assinou? Quer que vá para frente? Quer ser investigado? Ele está apoiando a CPMI? Olha, eu vou ser muito franco com você, equilibrado. Naquilo que envolve operadores terceirizados, há um consenso geral. Mas quando a gente fala, por exemplo, em chamar para prestar declarações como testemunha o irmão do presidente Lula, o governo blinda. O Frei. O Frei Chico. Por que isso? Ele é culpado? Não sei. Mas politicamente... Por que ele não pode dar o depoimento? Pois é. Agora, já que o presidente do sindicato dele não falou nada, o vice-presidente e os diretores têm que dar declarações. É lógico, certo. E por que Concorda não comigo vão? ou não? Lógico, é óbvio. Mas eles foram blindados? Foram blindados. Aí, ó. Totalmente blindados. Não, E aí como você põe depende fé de voto da maioria. As outras questões, por exemplo, coloquei para votar quinta-feira a convocação do Jorge Messias, da AGU. Uma pressão terrível para não pôr, outros para colocar, e falou, olha, eu vou fazer o meu papel.
Apareceu, não apareceu? Ele sabia, não sabia? Tomou providências? Não. Então ele tem que vir cá explicar por que ele não tomou providência. Vou colocar em votação. Tá uma confusão geral, mas eu vou fazer a minha parte. Eu não blindo. Vai ser votado no Senado agora, inclusive. O Bessias? Exato, o Bessias. Eu não estou falando, volto a dizer, que ele prevaricou, né? Tem uma mas tem que saber, mas ele tem declarações a dar como advogado. Lógico. Por que não tomou providência? Sim. E isso tudo. Aí pode chegar lá e falar assim, não, eu tomei, são sigilosas, não pode divulgar, acabou o problema. É isso. Mas eu espero que não se blinde, né, que a gente possa ouvir ao interesse do país. Então essas coisas é que não podem deixar a gente desanimar, porque são muitos obstáculos. Mas essa CPMI, ela já marcou história. São 9 pessoas presas, outras 4 por falso testemunho, chegaram lá mentindo. O senhor deu voz de prisão, né? Se mentir lá, eu dou voz de prisão, não.